Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro de filosofia, teoria e ciência política, nosso campo das humanidades que discutem o fenômeno da política, do direito, das injunções de poder, principalmente notadamente para pensarmos as sociedades e as democracias atuais. Na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento a uma discussão que tivemos no encontro quando nós conversamos a respeito da democracia ateniense. Se você não assistiu esta live, verifique aí a descrição do vídeo, vou colocar para você ter a compreensão. Quando estivemos falando da democracia ateniense, nós verificamos que a noção de trabalho era muito importante para o cidadão, o homem livre grego, nascido de pais atenienses, nascido em Atenas. Porque se ele tivesse que se dedicar ao trabalho, ele não teria condições de se dedicar aos negócios da vida pública, ao debate e à sua participação, seja na bolé, ou seja na assembleia, na eclésia. Hoje, nós vamos tomar emprestado uma discussão de uma filósofa, uma teórica moderna do século passado, a pensadora Hannah Arendt, que, em uma das suas obras mais famosas, deu um importante prosseguimento recuperando a noção de trabalho em oposição de vida pública, de vida ativa. Nós estamos falando principalmente do livro A Condição Humana, de Hannah Arendt, e de como que ela trabalha ali os seus conceitos de vida ativa, ou, melhor dizendo, de como ela elabora as diferentes possibilidades que o homem tem de agir para o seu sustento, de agir por meio do seu trabalho dentro da sociedade ou, de certo modo, de agir de um modo mais efetivo a partir de uma contribuição política, de um agir discursivo, né? Como outros autores também o demonstraram, mas principalmente de que maneira que nós podemos entender essas diferentes concepções, o labor, o trabalho e a ação no pensamento de Hannah Arendt. E, a partir disso, como nós estivemos iniciando na democracia ateniense, repensar o lugar do trabalho e em que medida ele pode ser libertador ou, se pudermos aqui fazer menção a um outro conceito, embora sem misturar os autores, ou, de certa maneira, escravizante ou alienante, como nos ajudou a entender o pensador Karl Marx. Mas hoje é dia de Hannah Arendt e nós vamos nos entreter dentro da sua perspectiva. O livro A Condição Humana é uma importante obra desta pensadora judia, em que ela reflete sobre as diferentes possibilidades do ser humano de atuar e de como que o ser humano se relaciona com o seu trabalho, os seus semelhantes e a sua participação política, e de como que essa participação é vista dentro dos seus 4 campos de atuação. Esse livro consagrou, podemos assim dizer, a contribuição desta importante teórica, porque ela visita a tradição grega, ela reelabora essa tradição grega, mas, sobretudo, né, passando pela Grécia, os pensadores medievais, mas principalmente trabalhando como que essa visão grega de participação democrática, de atuação e de possibilidades dentro do campo de uma liberdade. Aqui é preciso notar que Hannah Arendt não usa o conceito liberdade como muitas das vezes o senso comum possa trabalhar, mas sempre na noção da possibilidade da liberdade do agir político, e ela o faz a partir de uma releitura do modo de vida, da condição humana, daí o título do seu livro, principalmente nas sociedades ocidentais da época do lançamento dessa obra, que foi em 1958. Então, é importante recuperar o seu pensamento clássico, a sua retomada e reelaboração dessa concepção clássica de participação política, de liberdade e de vida ativa, mas principalmente do lugar que o trabalho ocupa na vida das pessoas e de como que esse trabalho pode vir a ser um entrave, né, um delimitador para o agir, para a participação democrática.
Lembrando sempre que é sempre bom a gente fazer essas interfaces, recuperando muito rapidamente. Na democracia de Atenas, a questão do trabalho, principalmente o trabalho mais simples, manual, ou o trabalho escravo, eram completamente mal vistos pelo cidadão ateniense, porque eram impeditivos de uma participação, uma discussão dos assuntos da vida pública. Ou seja, na época, a escravidão foi um modo de produção pelo qual Atenas tornou possível o sonho, a construção desse empreendimento democrático. Então, para aquela sociedade, para aquela época, o trabalho era um impedimento. Vamos ver como que Hannah Arendt transporta esta noção e de como que a gente pode verificar o trabalho hoje. Vamos verificar aqui de que modo que isso possa ser melhor verificado, né? Então, nós vamos trabalhar aqui esses elementos, labor, trabalho e ação, no pensamento de Hannah Arendt, sobretudo que ela articula, né, essas possibilidades para pensarmos justamente de como eles são articulados no campo da perspectiva moderna. Então, nós vamos perceber, né, como já foi falado, essa reflexão filosófica, a vida ativa é constituída por 3 atividades centrais que correspondem às condições básicas da vida humana: o labor, o trabalho e a ação. Eu espero que vocês estejam conseguindo aqui ver. Nem sempre a gente consegue fazer com esses computadores nos acompanhe, né? O nosso raciocínio, eles são um pouquinho lentos. Resolveram travar um pouquinho. Mas, continuando aqui, dentro desses 3 aspectos, né, que são elaborados na condição humana, nós vamos começar pelo primeiro conceito, né? Os 3 conceitos de Hannah Arendt, eles trabalham justamente, né, como esse modo de vida que ela chama de vida ativa é um modo de viver fora da alienação social imposta pelo modelo político ocidental. Então, ela recupera que nós não temos uma escravidão, mas temos um modo de viver que, de certa forma, acaba novamente, a exemplo da escravidão e a exemplo do trabalho simples, manual da época da democracia ateniense, que continua tirando, né, os cidadãos da vida pública. Obviamente, retirando a sua própria condição de cidadania, né? Para Hannah Arendt, o ser humano ele não deve apenas subsistir, sobreviver, mas ele tem que viver e interagir com seus pares e, principalmente, influenciar essas mudanças dentro da sua sociedade. Então, aqui nós temos uma citação em que ela diz: a própria expressão, que na filosofia medieval é a tradução consagrada dos bios políticos de Aristóteles, já ocorre em Santo Agostinho como vita negotiosa ou actuosa. Reflete ainda o seu significado original, ou seja, o que é uma vida ativa, seja para Aristóteles ou para Santo Agostinho. Uma vida dedicada aos assuntos públicos e políticos. Então, no entendimento de Hannah Arendt, se um ser humano não se dedica a assuntos públicos e políticos, ele não tem a sua devida condição humana plenamente exercida. Então, fiquemos atentos nessas 3 dimensões que compõem a vida ativa, né? Essas 3 dimensões que nos permitem entender a condição humana proposta por essa pensadora. A primeira delas é a ideia de labor, né? Aquilo que se resume, como ela chama, do homo laborans, né? Ou o homem que labora, que trabalha. Esse primeiro campo ele é restrito ao ser humano que está justamente dedicado a sobreviver. É a atividade decorrente dos processos biológicos mais básicos da humanidade, ou seja, é a necessidade de comer, beber e procriar. Então, muitas das vezes, comparado com paixões e vícios,
mas é uma condição humana de labor que está associada tão e única somente à sobrevivência, à existência. Aqui seria aquela dimensão, justamente, notadamente, colocado o seguinte: o indivíduo que trabalha para sobreviver. Ele não tem uma interação social delimitada, ele não tem jamais sequer uma possibilidade de intervenção política, porque ele tem que trabalhar para sobreviver. Um pequeno parênteses, principalmente nessas novas sociedades marcadas por uma economia transformada em disrupção, ou a pejotização, como fenômeno do mundo do trabalho, ou a uberização, o que quer que você queira chamar. Imagine o indivíduo sem qualquer apoio ou segurança do Estado no que seja a um fundo de garantia por tempo de trabalho, a própria previdência social, e ele precisa trabalhar para a subsistência. Então, é essa primeira dimensão da qual Hannah Arendt está falando. É aquela dimensão muito privada, muito da sobrevivência. O indivíduo ele está plenamente devotando todas as suas energias, todo o seu intelecto, toda a sua capacidade para poder trabalhar, para se sustentar. É uma dimensão que a gente poderia, em alguns casos, como alguns pensadores colocam, é aquele trabalho análogo ao escravo, embora nós vamos complementar isso um pouco melhor. Partindo disso, este campo de interação é uma interação do ser humano com a natureza, como diz a pensadora. O segundo momento dessa dimensão da vida ativa é a dimensão do trabalho. Aqui tem uma pequena progressão, não é mais aquele trabalho simplesmente destinado para a sobrevivência, mas aqui é o trabalho que, a partir de uma certa destreza, de uma competência artesanal, o ser humano ele consegue produzir artefatos para dar manutenção à vida, para criar ferramentas, para aumentar ou reduzir a qualidade desse viver. Aqui nós já estamos, no pensamento arendtiano, passando para uma outra possibilidade. É a possibilidade que você não está apenas limitado a trabalhar para se sustentar, mas você tem a condição de, por meio do seu trabalho, criar artefatos, criar modificações no campo do meio ambiente artificial. Se a gente puder fazer uma comparação à guisa de melhor entendimento, vamos pensar no artífice, no artesão, mas podemos pensar também naquele trabalho, naquela interlocução, quando o engenheiro consegue fazer uma modificação estrutural, levanta um viaduto, ou um arquiteto produz uma concepção de cidade, ou um advogado, por meio do seu operar jurídico, restabelece um jus para determinados interesses. Então, aqui já começa a ser um trabalho que é um pouco mais do que simplesmente sobreviver. É uma possibilidade, direta ou indiretamente, de dar manutenção e de criar melhores condições. Aqui nós temos uma pequena progressão. Se a gente puder pensar, é o trabalho um pouco mais intelectual, um pouco mais direcionado, é aquela possibilidade que você tem, como a própria Hannah Arendt coloca, de você deixar a sua marca dentro da sociedade, né? De você imprimir. É aquele trabalho que modifica, é aquele trabalho que traz modificações sociais, culturais, estruturais. É um trabalho um pouco mais direcionado, mas ainda está, apesar de mais intelectualizado e de performativo nesse campo de trazer essas modificações, ainda não é um trabalho que permita modificações no tocante ao espaço público, né? Ao espaço da condição social. Então, nós temos como a terceira dimensão, esse terceiro campo da vida ativa de Hannah Arendt, o campo da ação. Aqui, prestem bastante atenção, porque a gradação é muito grande. É uma atividade característica do ser humano na
plenitude da sua condição. É mais do que o labor físico, é mais do que o trabalho intelectual performativo. Aqui é a capacidade discursiva que o ser humano tem de se inserir na vida pública, aquilo que revela a sua, singularidade. Acho que eu fui muito aqui. Então, nesse campo da ação, né, essa dimensão assegura a pluralidade do ser humano e a sua vida relacionada com outros indivíduos singulares, né? Eu vou pedir para você não fazer esses risquinhos aí, né? Deixe aí a tela, vamos só acompanhando com o nosso cérebro. Então, essa vida junto dos outros indivíduos é esse caráter relacional, público e político. E é o que assegura a condição histórica, a ideia civil e política de sociedade e de Estado, né? Então, são os corpos políticos que vão surgindo. É essa atividade que Hannah Arendt entende como a atividade política do ser humano. Enquanto cidadã, enquanto pessoas que estão circunscritos, enquanto um indivíduo está apenas trabalhando para sobreviver, ele é um indivíduo que está na escala mais animal, aí bem no sentido animalesco, porque ele só está fazendo para sobreviver e as suas necessidades básicas, comer, beber, procriar. Enquanto o indivíduo que trabalha, ele performatiza, mas é uma atividade que não deixa, apesar de deixar marcas no meio ambiente social, não deixa marcas e não assegura historicidade, porque não tem esse caráter político, né? E é esse campo, justamente da ação ativa, que Hannah Arendt entende como a interação do ser humano com os seus semelhantes pela ação. Então, há um conceito muito importante no livro A Condição Humana, é que Hannah Arendt entende que, para dizer que um ser humano experimenta liberdade, só quando ele está na plenitude da sua condição humana, fazendo jus da sua capacidade de ação singular, a sua capacidade de relacionar-se com os seus semelhantes, de discutir os assuntos. Então, partindo do ponto de vista histórico da experiência da democracia de Atenas, nós vamos entender que somente existia liberdade plena e total condição humana para aquele grupo restrito de homens livres, naturais de Atenas, filhos de pais atenienses, e cuja poder econômico lhes permitia não ter que trabalhar para poder dedicar-se aos negócios da polis. Trabalhadores mais humildes, mulheres e todos aqueles outros, obviamente, não estavam no gozo dessa sua capacidade plena de condição humana. Transportado para os dias atuais, eu pergunto a você, e é uma pergunta difícil de fazê-la, né? A qual eu me incluo. Nós temos hoje condições de nos dedicarmos plenamente a esse terceiro campo da vida ativa? Temos liberdade desse agir político? Ora, se nós temos que pagar contas, se nós temos que preocupar com o sustento das nossas famílias, muito difícil. Daí que é muito importante começarmos essa reflexão. A sociedade ocidental moderna, o mundo da vida, né, e as relações de trabalho, eles são juridicamente compostos para permitir essa plenitude, essa liberdade do agir humano, essa plenitude da condição humana, ou eles tentam automaticamente nos relegar ao primeiro plano, ao plano do homo laborans, aquele que trabalha apenas para sobreviver. Há que se pensar nisso. Decorrentes desses três momentos da vida ativas, nós temos 4 campos que estão interrelacionados, né? E que são condições. O primeiro deles é o campo político, onde a liberdade, o agir e a ação do ser humano, obviamente, ganha destaque. É o âmbito das relações com os demais integrantes da polis, da sociedade, a interação, o convívio. Ou seja, é a liberdade, é o agir político em seu
sentido formal. Temos também o campo social, que está totalmente relacionado ao discurso, aos negócios realizados entre os indivíduos, à pacificação dos conflitos, aos movimentos totalmente sociais, ao poder do lobby, àquilo que são esse jogo da vida pública em que os diferentes atores sociais se manifestam. Uns podem ir para a porta de hospitais, os outros vão para o Congresso, uns vão para redes sociais, os outros se articulam, mas é um campo efervescente e que todo indivíduo deve ser estimulado a participar, obviamente, dentro das regras, dentro do jogo democrático, dentro das totais garantias ao contraditório, ao dissenso, às liberdades respeitadas, mas é o campo da interação e principalmente dessa efervescência discursiva. O campo público é o espaço em que a vida ativa é desenvolvida, né? O campo público é esse espaço onde todas as diferentes instituições da sociedade, aquelas que são instituições civis, os partidos, as agremiações, os sindicatos, todos os demais campos que compõem esse âmbito público da vida política. E, para não deixar perder, o campo privado, que é o espaço familiar, né? Repare que como tem muita gente que adora falar de família, mas no pensamento arendtiano, o campo privado, o campo da família, está circunscrito ao campo do homo laborans, da dimensão do labor. Aqui é da experiência limitada, é das dificuldades que estão ali dentro da vida doméstica, é aquelas preocupações que limitam e justamente inviabilizam a liberdade e o agir político. Então, há que se pensar muito em uma rede discursiva muito forte, não é de hoje, diga-se de passagem, não é deste governo, é um campo discursivo que vem de longa data, passa por muitas instituições religiosas, que é uma hipervalorização da família, né? Quero justamente convidar você para essa reflexão. Se o pensamento arendtiano nos convoca, né, nos convida justamente a essa percepção de que a dimensão da casa, da vida privada, do satisfazer apenas as necessidades básicas de sobrevivência. Você pode perguntar, professor, mas a gente faz para sobreviver. Concordo, mas é muito pouco. Mas uma rede discursiva de longa data que passa por instituições religiosas, passa por partidos, passa por empresários, aquela hipervalorização da família, dos valores tradicionais, casa muito bem com um projeto político de dominação e totalmente ao contrário de um estímulo da participação política. Então, eu gostaria de levar você a meditar justamente nesse aspecto. Para Hannah Arendt, a liberdade, o ser humano só é pleno se ele, juntamente com as suas necessidades físicas primárias, biológicas primárias, comer, beber, procriar, ele tem a possibilidade de performatizar o campo, o meio ambiente social com o seu trabalho, com o seu intelecto, com a sua destreza, com a sua criatividade, mas ele só se torna pleno com o agir político, discursivo, com o seu juntar-se na polis, o seu participar da vida pública. Mas olha que curioso, olha que há uma rede discursiva que diz o seguinte: você tem que ser família, você tem que se casar, ter muitos filhos, ser muito trabalhador. Eu não estou falando mal do trabalho. Veja bem, eu não estou fazendo uma apologia a uma vida vadia, que tinha até no Código Penal anterior, né, um artigo lá que a vadiagem era crime. Meu Deus, que pecado, né? Eu não estou fazendo uma apologia à vadiagem, embora
a gente sabia que aquele antigo Código Penal, quando criminalizava a vadiagem, só fazia de pobre. Ninguém ia nos shoppings, nos playboys, nas peruas, questionar a vadiagem. Mas não entremos nisso. Essa valorização de que o ser humano, de que o trabalhador médio tem que ser muito trabalhador de família, não é uma maneira de circunscrevê-lo. Embora viva em sociedades democráticas de direito, e em plenas democracias, se a gente puder falar, pelo menos do ponto de vista positivado, não é uma tentativa de deixar o ser humano apenas no primeiro plano da sua dimensão, da sua condição humana. Só trabalhar. Deixa ele trabalhar, 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 sustentar a sua família, porque se tiver filhos, ele vai comprar mais leite, vai movimentar o comércio. E aí, quando o trabalhador faz uma greve, a greve é política, isso é baderna, não pode fazer manifestação, não pode ir para a rua. Ou seja, nós temos uma dimensão discursiva muito forte que não vem de agora, vem da época, muito antes da década de 50, né? Daquelas tradições que Hannah Arendt percebeu na Europa, de criminalizar a participação política e de deixá-la somente para os políticos, aqueles que são os profissionais da política e aqueles que fazem o lobby, empresários e demais setores muito privilegiados. O que se quer colocar aqui é principalmente a ideia que, se você não se envolve com a vida pública, você não tem uma dimensão humana plena. Você não é livre. E aí, eu gostaria de deixar para a reflexão de cada um de vocês a completa deterioração das conquistas históricas no mundo inteiro relacionadas aos direitos trabalhistas, o enfraquecimento dos sindicatos e das associações de classe e o acirramento, se a gente puder dizer assim, de novos ordenamentos jurídicos que colocam o trabalhador falaciosamente numa posição de diálogo e de negociação. Não é negociação, é uma fragilidade. É uma fragilidade colocando o ser humano apenas no seu aspecto laboral. O que muito aproxima da condição de escravidão da democracia ateniense. Porque se você tem que praticamente trabalhar para pagar suas contas, você não vai ter forças nem condições de sequer participar da vida pública, né? De sequer performatizar e trabalhar em profissões que te permitam um exercício performativo artesanal. Sequer trabalhar e se imiscuir na vida pública. Daí que a proposta de Hannah Arendt é recuperar esse papel, né? Que foi criado, inventado, gestado em Atenas, discutido pelos campos e as mais diversas correntes teóricas no mundo ocidental, algumas variantes na filosofia oriental, e que chegou, a partir das revoluções burguesas, das noções de direitos fundamentais até as modernas sociedades, mas que estão completamente ameaçadas na medida em que o indivíduo se vê espremido, seja pelo campo discursivo, seja pela deteriora das condições de trabalho, de exercer esta condição plena de liberdade. E é o campo da ação. A participação por meio do discurso, a participação por meio das associações de classe, sindicatos, movimentos, não significa necessariamente que só quem é político profissional esteja no exercício. Quando você se manifesta, quando você se posiciona, quando você participa do debate, acompanha, você está, de algum modo, trabalhando esse seu agir político, essa sua capacidade que está relacionada ao campo, à dimensão da ação
na condição humana, de Hannah Arendt. É isso.